Oi gente, tudo bom com vocês? Então, finalmente eu tô aqui para gravar o vídeo de Power Metal. Finalmente consegui um tempo livre para conseguir gravar e contar essa história. Lendo um pouco sobre a história da criação e as bandas que são oriundas dos outros países que eu não conheço muito bem, eu percebi que eu gosto mais de Power Metal do que eu achava que gostava. Power Metal é o nome que tem lá fora. Aqui já fica chama-se metal melódico. E nada mais ele é do que o que? Ele é a mistura do heavy metal com speed metal. E aí ele coloca um pouco de música clássica também. São aquelas músicas mais animadas, com um tom épico. Parecem hinos, sabe? Hinos de guerra ou contação de histórias de fantasia. Tem muito no Power Metal também. E os seus shows, suas performances, tanto no show quanto no estúdio, elas são muito performáticas, sabe? Ela começou mais ou menos nos anos 80, o movimento ele foi criado do nada, né? Como a grande maioria das coisas que vem, que são filhos do heavy metal, não teve tipo uma galera que sentou e bolou, ele simplesmente apareceu. E ele começou principalmente na Europa, né? E ele foi se espalhando, ganhando Polônia, Japão, França, Rússia, Grécia e por aí vai. As origens do Power Metal, na verdade, tem um antropólogo que estuda a história do rock, que o nome dele é Sam Dunn, e ele começou a traçar os primeiros sinais do Power Metal lá no final dos anos 70. Ele começou a ver no Rainbow, tanto por toda a performance teatral e as letras épicas da banda Rainbow, e também ele achou um pouco da raiz do Power Metal no Judas Priest, né? Que o jeito do Rob Halford cantar e por aí vai. Tive que dar uma pausa abrupta aqui na gravação do vídeo, porque eu tinha um número me ligando, achando que era uma coisa importante, né? Já que eu tô com um filho na escola. São 4h06 da tarde, hoje é dia 17 de março. E então, eu tô com o filho na escola e tudo mais, então, né, eu preciso do telefone ativo, vai que acontece alguma coisa, eu preciso ir, né? Mas era spam, pra variar. Enfim, como eu tava falando, o Rob Halford, pelo jeito dele cantar, pelo jeito dele performar no palco, também vem um pouco como raiz do Power Metal. E eles também veem um pouco disso no John Mictor, que ele serviu muito de inspiração para o Manowar. E o Manowar, ele também é enquadrado tanto no heavy metal quanto no power metal, porque as letras dele também são batalhas épicas, vamos dizer assim. Esse vídeo ele vai acabar que não vai ficar muito longo, porque não tem muito o que dizer sobre o power metal, sabe? Ele é um subgênero que existe até hoje, e ele também tem os seus filhos, vamos dizer assim, mas a gente vai abordar eles mais pra frente. Eu resolvi deixar esse vídeo um pouco mais dinâmico. Em vez de falar as bandas maiores e depois ir separando, eu já vou falando agora pelas cenas regionais, porque cada lugar teve a sua banda de power metal que acabou se popularizando no mundo todo. E foi aí que eu descobri que eu gostava de power metal, porque muitas bandas que eu ouço, eu não sabia que era power metal. Pra mim era só um speed normal ou um heavy metal em si. Mas vamos lá, o primeiro lugar que a gente pode falar é a Alemanha. Até porque o primeiro disco de power metal ele vem de lá. Pelo historiador, né, pelas fontes, o primeiro disco de power metal que surgiu foi um disco do Halloween, Keeper of the Seven Keys Parte 2. E daí então foi só ladeira abaixo. Várias outras bandas foram se inspirando no Halloween e foi aprimorando e fazendo o seu power metal. Aqui, além do Halloween, a gente pode citar o Gamma Ray, Blind Guardian, o Running Wild, Grave Digger, Edguy, Primal Fear, Master Plan, Freedom Call e várias outras que apareceram.
No Japão, também nós temos um power metal, mas a gente vê ele power metal e progressivo e rápido. As letras também giram na temática do power metal, né, que é a época medieval, romance, batalhas épicas, fadas, duendes e dragões e por aí vai, que praticamente o power metal é isso, né? Aí nós temos a banda principal do Japão que começou a ir pro power metal, nós temos o Ekijapo, mas lá também tem o Gaunirus, Concerto Moon e Arc Storm. Na Itália é praticamente parecido com o Japão, só que as letras, apesar de fantasiosas, são bem mais pesadas e é um pouco mais rápido, se você comparar o power metal italiano com esses dois que eu falei, né, do Japão e da Alemanha. Aí nós temos o Rhapsody of Fire, Labyrinth, Time Majesty, Master Castle e a Vision Divine, que é muito boa também. Na Suécia, como que eles fizeram? Eles fundiram o speed metal alemão com o speed metal italiano, né? Ele é muito mais barulhento, vamos dizer assim, que o italiano, só que ele tem um pouco menos de influência tradicional. Eles tentaram fazer algo novo do jeitinho deles, vamos dizer assim. E aí a gente tem bandas boas, bandas fortes, como Hammerfall, Falconer, Sabaton e Dream Evil. A gente também tem um power metal legal vindo da Finlândia, né? Que ele é mais melódico e tem muito mais música clássica no meio. Isso você percebe muito mais no power metal finlandês. Aí a gente pode citar o Nightwish, Sonata Ártica, que eu gosto pra caramba, e o Stratovarius. E, por incrível que pareça, o Brasil é um país muito forte no power metal. As bandas não são, às vezes, não tem umas que são bastante conhecidas aqui, mas tem outras que não. Só que é que tá, elas explodem lá fora, tipo igual Sepultura, sabe? E aí, ó, a gente tem Angra, Xamã, Alma, Hangar, Viper, Híbria, Aquária e a Burning Hell. E aqui a gente já pode ir separando em subgêneros, né? Porque o subgênero do heavy metal, que é o power metal, ele teve os seus filhinhos também. O que é considerado clássico no power metal são as bandas que vieram primeiro, né? Então, no caso, a gente tem aí o Manowar, a gente tem o Crimson Glory, também, que eu esqueci o Gravedigger, Hammerfall. Esses são considerados, assim, os mestres. O power metal melódico, que a gente vê, são os temas inteligentes, eles é mais positivo, e os vocais deles são mais limpos. Aí, além das bandas que eu já citei, que é o Stratovarius, Sonata Ártica, porque esse power metal melódico, você vê o surgimento dele principalmente nos países escandinavos. Aí você tem o Edguy, tem o Camelot, tem o Altaria e a Revolution Renaissance. Power metal progressivo, ele é mais complexo, sabe? Ele tem tem a música clássica no meio e ele se torna muito mais complexo. Então, além das bandas que eu já citei, como por exemplo nós temos o Angra e o Blind Guardian, que eu já falei, a gente tem o Dragonland, tem o Savatage, Symphony X e o Caravelos, eu acho que é assim que se fala. O power metal sinfônico, aí a gente já vê uso bastante dos temas mais clássicos da música clássica, instrumentos de música clássica no meio do heavy metal. Então a gente vê flauta, violino, teclado, vocal agudo, e aí as pessoas às vezes meio que confundem com o metal sinfônico, sendo que dizem que é bem diferente, e é mesmo, por causa da batida. A batida do power metal sinfônico é 4x4, né? E não tem histórias longas, não tem músicas épicas, né? E aí a gente vê o Darkmoor, Rhapsody on Fire, o Avantasia
Power Wolf, engasguei, e o Kind Offer. E tem também a mistura do folk com o Power Metal, que é as bandas que se chamam Falconer, Elveking e Alestorm. Essas três eu confesso que eu não conheço, assim como eu não conheço também o Power Metal russo, que dizem que é muito forte, e eu encontrei várias bandas aqui, o nome, só que eu vou colocar elas num adesivo aqui, ó, porque eu não sei pronunciar esses nomes, eu não faço a menor ideia nem de como fala o russo, entendeu? Então, vocês vão lendo aqui, essas bandas aqui são o que é forte no Power Metal russo. Então, resumidamente é isso. Como eu falei, seria um vídeo rápido mesmo, só para ilustrar rapidinho como que é o Power Metal, como que foi. Inclusive a gente vê o Power Metal ativo até hoje, é um movimento que não morreu, isso é muito legal. Só faltou explicar por que fizeram o Power Metal. O Power Metal ele foi feito porque os criadores acharam que o rock estava se perdendo no meio de tanto extremo. Isso aí é o thrash metal, o death metal e o black metal. Então, para combater de frente, vamos dizer assim, com essas vertentes tão extremas, tão agressivas e com as letras até um pouco pesadas, eles quiseram trazer um pouco de leveza. Por isso tantas histórias fantasiosas. E é isso. Se faltou alguma coisa, só deixar aí nos comentários. Abraços a todos. E, claro, não podia me esquecer, obrigado pelos 3K. Eu vou fazer algo bem da hora pra vocês. E até a próxima pra falar. Dessa vez eu vou falar sobre o Death Metal. Tchau!